Quando a gente fala de hospital, eu tenho certeza que vocês lembram da nutrição clínica, certo? Mas não. Hoje o nosso bate-papo é para falar de uma parte muito importante, que é a cozinha do hospital. Olá, meu nome é Carmelita e eu sou nutricionista da Ideale Business. Bem-vindo ao quadro Conexão Nutri. Hoje vou entrevistar uma nutricionista que tem uma vasta experiência em cozinhas hospitalares. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada por topar esse bate-papo com a gente. E vamos começar do começo, né? Bora. Conta aí quem é você, onde você atua, quanto tempo na área. Bom, eu sou Rebeca Birro, eu sou nutricionista há 15 anos e trabalho na área de UAN hospitalar aproximadamente há 13 anos. Pouco tempo, né? Um pouquinho, estamos aí brincando de ser nutricionista há um tempinho razoável. E como que você foi parar na alimentação coletiva? Você escolheu isso antes, na graduação, depois? Então, eu acho que, como muitas pessoas, eu tinha uma vontade muito grande de ser nutricionista clínico hospitalar. Era uma área que eu gostava bastante, além da área de pesquisa. Mas, como sempre, né, a gente corre atrás do mercado de trabalho e nem sempre a gente encontra exatamente aquilo que a gente quer e aparecem oportunidades. E eu gosto de aproveitar, sempre gostei. E surgiu a primeira oportunidade para trabalhar numa padaria. E foi muito interessante para aprender, né, a começar a entender como é que funciona um processo produtivo, que acaba sendo um pouco diferente dos estágios. Eu tive a oportunidade de aprender algumas questões relacionadas à pré-pesagem de ingredientes para produzir receitas padronizadas, que para padaria isso é muito importante, né? Questão de confeitaria, a própria receita do pão, como lidar com pessoas, que era algo que eu também nunca tinha tido contato, né, de liderar uma equipe. Já tinha trabalhado em outros segmentos, né, antes da faculdade, mas é muito diferente quando você está ali em uma posição de liderança, as pessoas esperando algumas demandas de você, então, né, exige uma atenção. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa dentro da área da Vale, e aí também foi bem chocante, porque eu nunca tinha pegado um restaurante, né, grande. Eu tive um treinamento de uma semana e depois fiquei sozinha, num perfil de restaurante onde eu atendia a classe trabalhadora operacional. Então, às vezes tinha parada de usina e o quantitativo do restaurante dobrava. Então, eu tive uma mentoria ali de uma colega que já ficava no local muito boa, mas eu tive que desenvolver algumas ferramentas para resolver os problemas que eu tinha ali do dia a dia e foi um aprendizado muito grande. Aí, depois disso, finalmente eu consegui ir para o hospital como nutricionista de planejamento, que era uma área que eu nunca tinha trabalhado, mas tinha muito interesse, gosto muito de lidar com custo, ter que pensar soluções, né? Resolver problemas é uma das minhas grandes paixões. E aí eu consegui entrar dentro de um hospital para a área de planejamento. Nessa área eu comecei a fazer alguns eventos no hospital, que era uma parte que eu também não conhecia, de fazer coffee breaks, que é uma coisa que eu gosto muito também. Pude ir para produção, ajudei na parte de copa, né, migrei, trabalhei de dia, trabalhei à noite, depois finalmente consegui ir para a parte da clínica, então atendi no ambulatório do hospital, fiz a parte clínica também, mas depois disso fui estudar, fui fazer mestrado, depois voltei para a área de produção e aí já era. Depois que eu entrei nesse hospital, eu só trabalhei em hospital. Caraca, muita coisa, viu? Bastante. E você falou que entrou como nutricionista de planejamento. Fala um pouquinho mais da diferença das áreas do nutricionista, mesmo dentro do hospital, né? Tanto da clínica quanto da produção, e ainda assim tem as diferentes áreas. Acho que vai ser bacana. Nem toda instituição, né, tem nutricionista para cada posto. Uhum. Na maioria das vezes, o próprio nutricionista de produção atua no planejamento. Quando a gente consegue ter esses dois profissionais, é muito melhor, né? Porque o nutricionista de planejamento, ele acaba ficando bem voltado para essa parte do estoque mesmo, de organização, que a gente sabe que precisa, né? Monitoramento de temperatura, a quantidade de insumo que eu preciso para produzir aquela quantidade ali, né, de refeições. A gente acaba tendo duas linhas, né, de produção, de paciente e de funcionário, que é bem diferente, né? Volume e o tipo de alimento que a gente tem que fazer, né? No paciente a gente tem as restrições e tem a grande missão de produzir alimentos gostosos sem sal, numa consistência pastosa, numa consistência líquida, que o paciente reclama que todo dia a sopa é da mesma coisa, porque acaba que não muda muito de cor. Então é um desafio muito grande e para funcionário a gente acaba tendo, né, uma gama maior de alimentos que a gente pode utilizar, que acaba agradando, né, o público de maneira geral, embutidos, enfim, que nem sempre são considerados tão saudáveis, mas que agrada o público, não tem jeito.
O nutricionista de produção mesmo, né, propriamente voltado ali para a parte da cozinha, ele fica responsável pela execução de todo esse planejamento. Então ele lida diretamente com a equipe, ele verifica se aquele insumo que foi oferecido vai ser suficiente para produzir a demanda toda que ele tem. Ele verifica se as preparações da dieta estão adequadas, de acordo, né, com aquilo que o hospital preconiza. A gente tem muita variação, né? Não existe um padrão quando a gente fala de dietas hospitalares e nem de tipo de prescrição. Por exemplo, eu estou numa instituição atualmente onde o paciente da dieta pastosa, ele não come pão. Só, por exemplo, no café da manhã tem que ser mingau. E em todas as outras instituições que eu trabalhei, aceitava o pão, por exemplo, um pão doce. Era aceitável nessa dieta, né, pela consistência. Então, a gente tem muita variação a respeito disso e precisa monitorar de perto, né? Porque seguir essas dietas são muito importantes, senão a gente recebe evento dos setores, né, por não estar atendendo aquilo que o paciente precisa. E a gente também tem um nutricionista que ele é meio que uma mescla entre um clínico e um produção, que são os nutricionistas que ficam responsáveis efetivamente pelo serviço de copa, que é um dos serviços, assim, que são mais críticos dentro da UAN hospitalar. Porque a copeira, ela acaba sendo a grande representante de toda a nossa equipe. Ela que leva o produto final de tudo que foi feito por todos os outros profissionais. E ela que entrega essa dieta. E aí, mediante uma entrega errada, a gente tem toda uma problemática de oferecer uma refeição para o paciente que estava de uma dieta zero por causa de um procedimento, e aí isso atrasa aquele procedimento ser realizado, é mais um dia de um paciente no leito, isso gera um custo para o hospital, além de poder também trazer, obviamente, né, um comprometimento para a saúde do paciente. Então, nós temos todas essas vertentes aí para brincar dentro da UAN hospitalar. Eu considero particularmente a UAN, assim, né, de coletividade, mais difícil de lidar, né, não menosprezando as outras, que também têm suas, né, dificuldades, mas por causa dessa execução de cardápio, que é tão plural, e por causa dessas vertentes, assim, de ainda ter a questão da nutrição clínica, fazer muitas adequações para o paciente. Então, eu tenho uma dieta prescrita como branda, mas o nutricionista clínico me fala que ela tem que ser pastosa. Ou que aquele paciente, ao invés de eu servir um café com leite, eu tenho que servir um iogurte. Então, já é difícil, às vezes, de eu conseguir que a minha mão de obra ofereça o alimento adequado para a dieta. Imagina a adequação. Então, a chance de erro aumenta muito. E aí vem os grandes desafios que a gente tem que resolver. Sim, eu costumo dizer que o nutricionista de UAN é aquele nutricionista que tem que entender das mais diversas áreas possíveis, né? Porque na alimentação coletiva a gente vai lidar com pessoas, então tem a gestão de pessoas, tem a parte de planejamento, tem a parte de custos, né? Que envolve entender sobre isso, a parte de contratos, quando a gente fala de terceirizadas, então estudar o contrato, entender bem. E aí, na área hospitalar, o nutricionista ele tem que ser mais interdisciplinar, multidisciplinar possível, porque ainda tem a parte da dietoterapia, né, que são as dietas específicas, né? Então, acho que o desafio é ainda maior, né? É bem grande. Falando dessa parte, né, que você comentou sobre o contrato, né, uma coisa que é primordial. O nutricionista, ele tem que conhecer o seu contrato como ninguém, porque quando a gente, como eu já trabalhei também com essa parte de custo, né, de montar um contrato para poder oferecer dentro de um preço que o cliente me fornece, é feito um estudo para que aquela refeição tenha um valor. Então, se uma gramatura diferente, por exemplo, se eu faço o cálculo, né, para minha fruta ser 100 gramas, e aí o meu corte começa a ter 150 gramas, eu já não estou mais executando aquele planejamento, então eu já estou tendo prejuízo, porque eu estou vendendo um produto por um preço que não está sendo pago porque eu estou oferecendo a mais. Então aí vai, né, na parte do corte do profissional do açougue, porque eu preciso ter uma gramatura X que o cliente me exige, e aí isso cru tem que ter um outro peso para chegar naquela quantidade. E, gente, na realidade é assim, se no momento ali de servir não tiver a gramatura que o cliente ofereceu, você vai ter que servir a mais, e o prejuízo vem para você. Então são muitos detalhes, tem que ler assim minuciosamente pra gente, assim, não para ser intransigente com o cliente, porque essa relação ela tem que ser muito próxima. Porque normalmente, né, na grande parte dos hospitais, as cozinhas elas são terceirizadas. Ainda temos alguns que são autogestão, mas são muito poucos, até porque grande parte dos hospitais entendem muito bem que não é know-how dele fazer comida. Sim.
E para o hospital fica muito custoso e trabalhoso fazer compra de insumo de alimentos, porque são muitos itens. E a gente trabalha com itens in natura, que é diferente de você comprar medicação. Eu compro um lote validade de X caixas de remédio. Aí eu compro 100 quilos de abóbora. Eu vou conseguir usar aquilo tudo? Eu vou ter uma perda? Aquilo vai estragar? Eu tenho onde guardar? Então tem todo esse detalhe ali que a gente trabalha, né, tem que trabalhar com as oportunidades, né? Sobrou um item a mais, então eu tenho que inserir ele no meu cardápio de uma outra forma para poder utilizar aquilo e não ter desperdício. Então, o nutricionista, ele tem, assim, né, uma gama gigantesca para trabalhar em qualquer UAM, mas na hospitalar eu falo que tem que ser muito guerreiro. Tá certo. E como que é a relação, você falou que lida com outros nutricionistas e com outros profissionais também, né? Enfermeiro, às vezes médico, por conta de alguma prescrição, enfim, assistente social, né? Todos os profissionais. Como que é essa relação entre todos esses profissionais? Quando a gente é terceiro, né, e tá na cozinha, a nossa maior interface realmente vai ser com o serviço de nutrição do hospital. Então a gente acaba tendo muito contato, né, com os nutricionistas clínicos, porque eles que atendem o paciente, mas quem faz né, vai entregar aquilo que eles ofereceram somos nós. Então, assim... O alinhamento, né? É bem importante, porque senão fica complicado. Inclusive, né, eu luto muito, né, por estar na produção, que algumas coisas eu não consigo atender, senão prejudica a minha cadeia produtiva. Igual, por exemplo, eu não consigo oferecer no almoço uma vitamina ou um mingau. Ah, Rebeca, mas é só um mingau. Não, mas aí não tá na minha cadeia ali de alimentos para aquele momento. Será que eu consigo substituir por um iogurte ou por algum outro alimento que eu tenha ali? Porque isso vai dar um trabalho a mais para minha cozinha e vai prejudicar. O hospital é muito horário, né? Sim. Então você tem que estar sempre atento nessa questão, porque eu tenho horários para entregar, porque o paciente está lá esperando a refeição dele, o funcionário tem o horário de almoçar, e eu tenho que servir naquele horário, porque ele tem que voltar para outro vir. A gente acaba também tendo muita interface com a enfermagem, porque as solicitações são feitas, né, pelos técnicos normalmente, e aí a gente também tem que fazer um trabalho, assim, de muita paciência com as copeiras, porque elas, né, como grandes representantes, têm que chegar no setor e perguntar se tem algum paciente que está de zero, se tem alguma coisa específica acontecendo ali de diferente, e nem sempre isso é feito de uma maneira muito tranquila, então a gente tem que trabalhar ali, né, de uma forma bacana, mas no geral é muito tranquila essa comunicação, desde que o cliente, né, que contrata a empresa terceira entende que é uma parceria, não é ninguém trabalhando contra ninguém. Se tiver essa parceria e o entendimento, né, de como que a cozinha tem que funcionar, do que pode ser feito, né, eu acho que a gente não pode ser intransigente, porque a gente está trabalhando com um público que é doente, que está internado, que não é uma situação divertida, não é um à la carte, que eu vou escolher o que eu posso comer, né, até porque a nossa realidade é muito diferente disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter empatia para atender as necessidades do paciente, mas eu também não posso prejudicar toda a minha cadeia produtiva por causa de uma pessoa, porque eu tenho outras 200 para atender. Sim. Então, desde que não seja prejudicial, a gente consegue fazer, né, tranquilamente, e tem que gostar realmente de atender pessoas, porque a gente está trabalhando com um público que é difícil, né? E a comida de hospital, infelizmente, tem uma fama muito ruim, que não é verdade. Concordo, não é verdade. É toda a situação que às vezes não colabora para que a comida seja boa. Porque quando a gente vai visitar, enquanto nutricionista ou supervisora de estágio, eu vou visitar, eu adoro comer no hospital, eu acho a comida maravilhosa. Mas eu tô lá por uma escolha, eu tô comendo lá por escolha, né? O paciente não, ele tá fora do ambiente, ele tá sofrendo, né? Por estar fora, por não poder comer no horário que ele quer, enfim, por estar sentindo dor. Então, realmente acho que a fama é mais pela situação do que pelo próprio alimento, né? Pela questão da doença e pela parte da restrição. As pessoas não querem fazer restrição, gente. Ninguém quer fazer dieta hipossódica, ninguém quer fazer dieta para diabético. Tem muitos pacientes, né, que são diabéticos, enfim, eu tenho necessidade de fazer alguma restrição dos carboidratos, que nunca comeram um pão integral. Você pega um paciente do interior do estado, é lógico que ele tá comendo pão integral, arroz integral na casa dele. Gente, não. Ele come arroz branco, ele come arroz, macarrão e farinha. E aí, pra você trocar por uma alimentação que é totalmente fora daquilo, né? Outro dia mesmo foi super engraçado, né? Porque os acompanhantes, eles fazem a refeição deles no refeitório. E a gente pegou uma acompanhante saindo com um sachêzinho de sal. E a gente tem que abordar, porque não pode sair do refeitório com nenhum tipo de alimento, né? Tanto o paciente, tanto o funcionário quanto o acompanhante. E a gente foi educadamente ali, por que a senhora tá saindo com esse salzinho? Ai, mas é porque a refeição que o meu paciente tá recebendo
ele não tá gostando, tá muito ruim. Eu falei, mas aí às vezes é porque é uma dieta. Não é dieta não, a comidinha dele não é dieta, mas tá vindo sem sal, tá diferente do que ele come em casa e a que eu como aqui é maravilhosa. Aí a gente explica, não, mas é porque a senhora come aqui, né, é uma comida que a gente serve para todos, ela é livre. Então ela tem sal, ela tem tempero, ela tem componentes que infelizmente eu não consigo adicionar na do paciente. Mas como é que é o nome do paciente da senhora? Aí peguei o nome, aí quando eu fui verificar no mapa, eu falei, não, porque eu vou dar uma atenção pra refeição dele no jantar, vou mandar uma coisa bem bacana pra ele dentro da dieta dele. Eu não prometi coisa absurda também, não. Quando eu vou ver o paciente, a dieta pastosa. Isso é porque ele não tinha dieta. Não tinha dieta. E aí você imagina, como é que eu vou fazer uma dieta? Porque acaba que assim, a comida do paciente, a gente faz ela um pouco mais restrita no sódio ali, né? Porque não tem como tirar, né? Enfim. E aí, numa consistência que às vezes não é a que ele come em casa. Meu avô mesmo era uma pessoa que, né, já bem idoso, disfágico. Se você desse uma comida pastosa pra ele jogava em você. Ele queria comer um frango inteiro, ele queria fazer tudo que ele não podia. Mesmo engasgando. Então, no hospital, é aquilo que você falou, né? A gente brinca muito que as únicas pessoas que são felizes dentro do hospital são os pacientes que vão ou pra ganhar neném ou pra fazer cirurgia plástica, porque vai sair turbinado. No restante, gente, ninguém tá no hospital, não é um ambiente divertido, é tedioso. Você às vezes tem que dividir um espaço com outras pessoas que você não conhece, você tá no seu momento mais vulnerável. Você tá ali de pijama, né? Enfim, doente, recebendo notícias que não são muito legais. Mas aí que é a parte mais legal de ser da nutrição. Porque normalmente é o único momento que é efetivamente bom, que a pessoa vai receber refeição. Então por isso que isso tem que ser feito assim, além de ter toda a parte da qualidade técnica, né, que é exigida, né, não é nem obrigação, é mais do que obrigação nossa fazer, tem que ter a parte do carinho. Porque eu acho que aquilo ali é capaz de curar, né, e de trazer esse acalento ali naquele momento que não está sendo tão bom para aquela pessoa. Com certeza. E você está falando desse carinho, de fazer a diferença. Conta aí algum projeto que você fez que fez diferença, né? Hoje os hospitais, assim, eles são muito engajados nessa questão da experiência do paciente. E acaba sendo muito importante, principalmente nos setores, né, onde a gente atende pacientes com questões específicas e mais difíceis. Por exemplo, uma pediatria, numa área de oncologia, de pacientes queimados, ou mesmo pacientes com internação de longa permanência, por doença crônica, né, vários tipos de doenças crônicas. Então isso já vem muito forte dentro dos hospitais. Mas, né, até na época que eu era nutricionista clínica ainda, eu já tive a oportunidade assim, de atender pacientes de transplante, por exemplo, né, que ficam muito restritos pela situação da quimioterapia, né, que é muito forte, de descer para a cozinha para produzir uma coisa específica, porque o paciente falou que ele queria comer uma sopa X, porque ele não conseguia comer outra coisa. Eu falei, tudo bem, me dá a receita que eu vou produzir para você. E aí fazia dessa forma. Mas projetos que a gente já fez, por exemplo, no aniversário dos pacientes, oferecer um bolo de aniversário e levar e colocar um cartãozinho, um recadinho. Aí já tivemos pacientes que choraram de emoção por não estar esperando aquilo naquele momento. Fazer pratinhos decorados para as crianças e oferecer coisas específicas em datas comemorativas, né? Dia das Mães, a gente sempre cria uma sobremesa especial, manda um recadinho. No Dia dos Pais agora a gente vai fazer também, tanto para os funcionários, né? Porque a gente sabe que também são, né, as pessoas estão ali trabalhando longe da sua família. Então tem muitas pessoas que o pai está em casa ou que são pais e estão ali, né, oferecendo a mão de obra deles ao invés de estar com a família. Então a gente valoriza muito essa parte de proporcionar momentos agradáveis ali naquela refeição, porque também é o único momento que aquela pessoa vai sair daquele ambiente que é, né, muito pesado para dar uma desanuviada, né, uma tranquilizada ali, um momento de tranquilidade dele para depois voltar para aquilo dali. E a enfermagem acaba tendo muitas demandas. Mas nós já fizemos evento de pizza, onde teve entrega de pizza, entrega de hambúrguer, o que importa pra você, onde a pessoa escolhia algum prato que ela gostava muito, então já servi carne seca com abóbora para paciente. Já participei de um jantar romântico de um casal em um hospital, com o violino tocando. Olha. E a gente, né, faz um suco de uva ali para ser um vinho e uma proposta diferente de apresentação de pratos. Então é possível sim fazer coisas bem bacanas dentro do hospital. Também tem alguns hospitais que fazem para os acompanhantes, chá para os acompanhantes, aí fazem toda uma montagem assim bacana para tirar aquelas, porque assim, quem cuida de quem cuida. Então também é importante ter essa empatia. Então, nossa, tem vários exemplos assim muito legais de eventos que eu já fiz com a minha equipe.
tirando esses eventos que são esporádicos, conta aí pra galera como que é o dia a dia. Eu sei que não tem rotina, né? Algo que a gente não pode esperar da alimentação coletiva, mas como que é o dia a dia no seu trabalho dentro da cozinha do hospital? Hoje eu trabalho como nutricionista responsável técnica da unidade que eu tô, né? Então eu faço a coordenação ali de uma equipe de nutricionistas, onde eu tenho nutricionista de produção, tenho nutricionista de qualidade, tenho nutricionista voltado para essa parte da copa. A minha dinâmica é chegar e entender como é que tá meu dia, porque cada dia é uma luta diferente, né? Eu falo que a gente vai vencendo várias humilhações, mas é isso, tá tudo bem, a gente tem que estar pronto para resolver os problemas. Mas a dinâmica seria, né, chegar, entender como é que tá essa parte da equipe. Eu sou uma nutricionista que gosta de chegar muito cedo, porque eu entendo que a cozinha começa 6 horas da manhã, né, o horário que o meu primeiro funcionário chega. E se eu tenho um problema, eu quero resolver logo no início. Não adianta eu chegar, né, nada contra, mas enfim, tem gente que prefere chegar mais tarde, né, para um horário mais administrativo. Eu gosto de chegar bem cedo para acompanhar, para entender como é que tá, para dar aquele apoio, até para as pessoas entenderem que você tá ali, para ser uma presença, né, dentro da cozinha. Eu gosto de ir bastante para dentro da cozinha, ter esse contato com os funcionários, entender como é que as coisas estão acontecendo e também acompanhar os nutris, né, para saber como é que tá, quais são as dificuldades, para apontar algumas coisas, olha, isso aqui tá sujo, isso aqui não tá bacana, como é que tá o aproveitamento desse item e de outro, para facilitar, né, na resolução de algum problema futuro. Eu lido bastante com a parte burocrática também, né, de ter que dar as devolutivas para o cliente, acaba que eu que faço essa interface, né, pela empresa, então responder as não conformidades, ficar sempre atenta à questão das documentações. O hospital passa muito por auditoria, às vezes interno, às vezes externo, por uma questão de acreditação, né, de algum órgão, enfim, tem vários tipos, tanto nacional quanto internacional, então procurar, né, tá com essas documentações sempre em dia. Está sempre preparado para vigilância sanitária, né? Que eu falo que é igual Jesus, a gente nunca sabe a hora que ele vai voltar, mas ele pode aparecer a qualquer momento. Então não adianta tentar maquiar, você tem que estar pronto e com tudo ali. E eles vão pedir documentos, né? Então monitorar essa parte de temperatura, porque acaba que a planilha de temperatura, ela acaba virando um documento assim, né? Banal, que eu tenho que fazer porque eu sou obrigada, porque a legislação me obriga. Mas na verdade ela é um termômetro, literalmente, muito interessante para você ver se o seu equipamento está funcionando, se você está conseguindo atingir temperatura com aquele equipamento, ou se tem alguma coisa ali que está impedindo, o tempo que você vai distribuir aquilo. E quando a gente fala de paciente é um pouco mais complicado, né, porque eu tenho que fazer uma montagem, uma entrega, então o tempo disso, então a gente tem que fazer uma marmita teste, a gente está trabalhando nisso no hospital para fazer esse monitoramento do tempo de montagem, que temperatura que isso chega para o paciente e a temperatura que aquela comida vai estar quando a minha copeira entrega para o último paciente. Que é uma das reclamações, né? Às vezes que a comida não chega na temperatura adequada, é triste, nossa, e perde temperatura assim, mesmo a gente usando, né? Quando a gente usa carrinho térmico, a gente tem uma facilidade um pouco maior, porque ele realmente mantém bem aquecido, né? Tem que chegar no mínimo 80, então ele tem tanto a parte resfriada quanto quente, isso é bem bacana. Mas quando a gente fala de montagem com carro isotérmico e o isopor, a gente tem que garantir, né, que aquele alimento no balcão esteja muito quente, para que na minha montagem ele consiga manter e perde temperatura de uma maneira muito rápida. E tem que ser uma preocupação, né, pela questão microbiológica e pela experiência do paciente, né, porque comer uma comida fria não é algo tão interessante. Falando de uma pessoa que já tem uma complicação de saúde, que já não tem uma aceitação tão grande àquela dieta, isso pode piorar ainda mais. E aí é isso, e resolver problemas, assim, o tempo todo aparece alguma coisa que você tem que solucionar, lidar bastante com as pessoas, porque aí você sempre tem alguém que você tem que chamar para conversar. Eu gosto muito também de dar treinamento, eu acho que é bem importante estar bem próximo do funcionário, e ultimamente eu tenho procurado, assim, criar umas estratégias novas de treinamento, né, igual, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ensinar dietoterapia para copeira. Não porque ela não entende, porque ela decora. E eu acho muito ruim. Desde criança, eu sempre tive muito problema com tudo que é assim e decora. Não, eu quero saber o porquê. Então eu tenho procurado trabalhar com ela de uma forma mais lúdica. Então eu montei vários alimentos no papel, tenho feito dominó para jogar com ela sobre as dietas e sobre... Né? Eu gostei muito desses alimentos, eu falei, gente, como é que eu nunca tinha tido essa ideia nesses anos todos, né? Eu monto, eu dou uma marmita pra elas e falo, eu quero que você monte pra mim uma dieta X. E aí fica divertida, ela brinca ali, é bem simples, mas faz uma diferença absurda do que eu ficar ali tentando dar uma aula pra uma pessoa que tá trabalhando não sei quantas horas, que às vezes vem de outro trabalho. Sim. Então a gente tem que se preocupar com isso, de
além de qualificar aquela pessoa, porque ela é minha mão de obra mais importante, porque ela é minha entrega final, a forma como eu vou abordar aquele assunto com ela para que ela efetivamente entenda a importância daquilo que ela faz. Então, trabalhar essas ferramentas lúdicas tá me consumindo um tempinho, mas eu tô gostando bastante de criar coisas assim. Bacana. E o que muitas pessoas não imaginam, mas que acontece ou que faz parte do seu trabalho? Tem algo assim pra você compartilhar? Você, eu não imagino que o nutricionista, né, lá na cozinha hospitalar faça. Essa parte aí, né, acho que pra quem é nutricionista, né, ou tá estudando nutrição, acho que fica mais fácil de extrapolar mais ou menos o que a gente faz, né? Mas eu fico impressionada ainda com as perguntas que as pessoas me fazem. Mas você não faz isso? O que elas acham que eu faço no hospital? Já me perguntaram se eu cozinho, né? Já me perguntaram quando é que eu ia começar a fazer bolo confeitado, quando eu fazia nutrição. Eu falei, nunca, porque não é isso que eu faço, né? Eu não faço gastronomia ou curso de confeitaria, né? Enfim. Mas eu acho que as pessoas não têm ideia do que é gerenciar uma unidade. E isso daí eu posso falar categoricamente que tem muito nutricionista que também não sabe o que um nutricionista de um ano deve fazer. Ele acaba limitado a, né? A gente às vezes se perde nesse mar de problemas e não é algo absurdo de acontecer. A gente chega, né, com aquela demanda para ser atendida e ela é todo dia. E, gente, o paciente e o funcionário do hospital que vem, né, comer nossa refeição no refeitório, ele está ali. Então, se você tem a sua equipe e hoje um monte de gente não veio, o seu paciente está lá te aguardando. Ele não tem opção de pedir um iFood, fazendo propaganda de graça. Ele não tem condição de pedir para alguém de casa trazer uma comida. Ele não tem algo disponível, não pode descer para a cantina. Ou um dia que eu não tô afim de comer no hospital, eu posso ir ali na esquina e comer qualquer coisa, ou num restaurante. Ele vai estar lá esperando e você vai ter que servir. Então, ter esse jogo de cintura para lidar com esses problemas e não se perder, e às vezes ter que ir pro operacional por força maior, mas não se perder no meio operacional e tentar ver o problema de fora e tentar resolver aquilo e conversar, e engajar uma equipe, lidar com pessoas, é algo que eu acho que a maioria não faz ideia do trabalho que a gente tem em relação a isso. Isso poderia ser um maior desafio? Certamente, Carmelita, as pessoas são muito especiais e lidar com elas é algo bem complexo, porque você tem gente de tudo quanto é tipo, nível, idade. E eu estava inclusive conversando sobre isso com uma pessoa que eu fiz uma entrevista, que a mão de obra operacional ela é extremamente importante, mas ela não tem noção da importância e da força que ela tem, do poder que ela tem na mão. Então, assim, né, infelizmente a gente vive, né, num mundo que não estimula a educação, não demonstra a importância que ela tem, a questão da gente buscar informação, buscar qualificação. Eu não tô falando nem de título, eu tô falando de aprender, né, a melhorar aquilo que você, aquela função que você tem. Pra você ter uma ideia, volta e meia eu tenho que chegar pra uma copeira e falar assim, você sabia que copeira é uma profissão e que é muito difícil você encontrar uma boa copeira? E que você precisa, se você desenvolve bem isso, você vai ter trabalho sempre e vai ser bem recomendada por isso. Infelizmente, o povo, né, quem trabalha no operacional, não se sente valorizado, porque eles são invisíveis dentro da cadeia. Né? O importante é o médico, né, que ele é o doutor. A gente é operacional, eu sirvo. E, infelizmente, ele não é importante. A pessoa que limpa, a pessoa que é da rouparia, a pessoa que é da higienização, sendo que se o ambiente daquele não está bem higienizado, o que é aquilo? É uma infecção hospitalar, basicamente. Então, Sim. Ele é muito importante. Infelizmente, o operacional não vê isso. E aí, lidar com essas demandas que são estruturais dentro da nossa sociedade é muito difícil. A gente lida com pessoas que, né, que vivem em localidades complicadas, que às vezes a família está inserida num contexto muito ruim. Então, assim, situações de violência doméstica, situação de filho preso, pessoas que não tiveram oportunidade, não tiveram acesso realmente, não por não querer, por não saber nem que tinha essa possibilidade. É uma loucura, mas é muito real. E aí acaba que a gente vira um pouco que, né, mãe dessa galera. Essa que é a verdade. Quando eu chego numa cozinha nova, né, que eu percebo que as pessoas estão meio perdidas, eu sempre brinco, eu falei, essa galera tá sem mãe, então vamos ser mãe desse povo. E aí você começa a absorver, entender, tentar conhecer um pouco. Eu acho que isso é muito importante.
de você olhar para as pessoas e saber que aquilo ali é um ser humano, que você está lidando com uma pessoa. E eu gosto sempre de me colocar assim, que é uma pessoa lidando com outra pessoa. E tentar entender essas limitações, essas dificuldades, tentar ajudar da maneira que eu posso, lógico que não dando coisas, né? Não é isso, não é um assistencialismo. Oferecendo realmente uma atenção, um carinho, que às vezes a pessoa nem é acostumada a estar. E aí, acho que isso é importante para trazer a equipe, para assim, criar um time realmente. Porque isso faz muita diferença dentro da estrutura que a gente trabalha. E apesar de todos os desafios que tem, o que te encanta? Eu acho que quando eu falo, assim, sobre o meu trabalho, né, as pessoas conseguem perceber que não é uma fala, assim, amarga. Como eu falei, né, eu gosto muito de desafio. Eu sou extremamente movida a desafios. Então, eu adoro situações difíceis. Eu quero resolver problemas, eu adoro. Você quer me deixar feliz e você me dá um problema pra resolver. Então, nada menos que você me dá um não. Porque eu tenho N problemas pra resolver. E aí, assim, estar naquele ambiente, e eu gosto de lidar com pessoas. Sempre fui muito, assim, da galera, né? De estar ali com gente, converso bem, consigo me inserir em vários nichos. E tenho, querendo ou não, uma habilidade ali de lidar com as pessoas. E me divirto realmente no trabalho. Eu falo assim, pô, a gente... né, passa muita raiva, mas a gente se diverte também. Então, assim, nos últimos anos eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com pessoas muito legais, assim, nutricionistas, né, com quem eu aprendi muito e tive uma convivência, porque isso é importante, né? Não à toa foi criada uma NR voltada para a saúde mental, né? A gente tem um ambiente que é muito caótico, que é muito pesado, que tem um trabalho que é muito desgastante, né, mentalmente, mas aí a gente precisa tentar criar ferramentas para desenvolver um ambiente que seja bacana para as pessoas que trabalham, né? Então é uma coisa que eu valorizo muito dentro né, das minhas equipes, né? Que a gente tem respeito com quem a gente trabalha, que a gente crie relações, assim, se puder ser de amizade, excelente, mas minimamente de respeito, né? Então eu gosto muito de lidar, eu gosto muito de hospital, eu já tentei fugir várias vezes, mas eu sempre volto para o hospital, é impressionante. Então, assim, eu considero trabalhar no hospital numa missão, né? Sem falso idealismo, enfim. Porque proporcionar, né, ser capaz de participar da recuperação de uma pessoa doente, proporcionar uma refeição bacana quando ela tá fora de casa. Então, já tive a oportunidade de ver, falando, nossa, isso aqui tá parecendo a sopinha que a minha avó fazia. Ou quando a gente consegue fazer alguma coisa assim de um desejo de um paciente que está internado muito tempo, ou às vezes servir a última refeição de uma pessoa, porque querendo ou não a gente trabalha, né, num ambiente que a gente tem muitas perdas. Então, assim, é muito, muito motivador, assim, você ter é algo que me faz muito feliz poder trabalhar nessa parte, assim. É propósito, né? Eu acho que todo trabalho a gente precisa enxergar um propósito naquilo, né? Você tem que ter uma ferramenta ali que te deixa feliz fazer. Então, você consegue ver pessoas pessoas da sua equipe, às vezes, se desenvolvendo. Então, eu já tive a oportunidade de, às vezes, em algum momento ali da dinâmica, nossa, você é tão bom, você trabalha tão bem, por que você não faz um curso? Vai estudar, você é muito capacitado, depois a pessoa voltar te contando. Tem uma moça que trabalhou comigo, por exemplo, que ela foi uma copeira de lactário, que ela era muito boa, tinha um perfil assim muito bacana. E eu tive a oportunidade um dia de falar, poxa, você é tão boa, por que você não tem vontade de estudar? O que você tinha vontade de fazer? E aí, tempos depois, ela fez um curso técnico, hoje ela tá fazendo biomedicina. Então eu acompanho, né, porque você acompanha de longe ali no Instagram e você vê essas coisas, pode dar uma alegria, assim, de você saber que em algum momento você esteve ali e falou, e ela me trouxe esse retorno, né? Então, outro dia também recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhou comigo lá em Cachoeiro, que ela viu uma mensagem, chegou uma lembrança pra ela no celular, de uma mensagem que eu mandei pra ela, que naquele momento eu nem fazia ideia, né, mas fez diferença pra ela, foi uma motivação pra situação que ela tava naquele momento, e foi do nada, assim, nossa, esse telefone ainda é seu, e tal, então essas coisas, às vezes no momento você tava precisando de uma injeção de ânimo, vem uma pessoa que trabalha com você e consegue te trazer essa felicidade. Então, ajudar pessoas é algo que me deixa bastante feliz. E todas as pessoas, né? Seja o paciente, seja os colaboradores que trabalham com você. Ah, né? se a gente Todo puder, tô entendendo né? isso. Sim, tô entendendo gosto. o perfil, É porque, né, dessa forma. Carmelita, na UAN, a gente tem, né, jornadas muito extensas, né? Acho que todo mundo que trabalha, né? Hoje, infelizmente, o mercado exige da gente, o famoso trabalho enquanto os outros dormem. Não, pelo amor de Deus, durmam, por favor, porque é extremamente importante. Eu adoro dormir, inclusive. Durmo super cedo, sou uma idosa já.
Mas eu falo assim, você perde, entre aspas, muito tempo no ambiente de trabalho e você tem a oportunidade de estar com várias pessoas. E às vezes uma palavra que você vai falar com aquela pessoa pode ser um grande motivador ou pode ser um grande destruidor, desmotivador. E as pessoas já têm tanto isso fora, por que eu não vou ser uma pessoa que, se eu não for te ajudar, eu prefiro ficar calada? Então eu sempre tento fazer essa parte. Eu acho que é importante trazer o bem para os outros, né? Não que eu seja uma pessoa perfeita, coitada de mim, tô longe disso, mas eu acho que a gente pode trabalhar, né, para tentar, onde a gente estiver, fazer a diferença. Uhum. Eu acho que é isso que importa. E o que você deixaria aí de mensagem que você gostaria de ter escutado quando você começou na área, para quem é estudante, tá assistindo esse vídeo, ou para quem quer mudar de área, né? Ou mesmo para os nutricionistas que estão lá na área, às vezes estão desmotivados, o que você deixaria de mensagem aí? Falando assim, né, acho que talvez as pessoas ouvindo, parece que assim, nossa, que maravilhosa, flores, né, a vida dela é incrível, que diversão. Não, gente, hoje eu passei uma raiva profunda, né, com situações no trabalho, né, de problemas que eu nem esperava acontecer e aconteceram, que você chega assim, gente, eu não acredito que eu estou passando por isso. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que ninguém nasce pronto pra nada. Então, a nossa formação como nutricionista acaba sendo muito generalista. A UAN acaba sendo, né, o primo feio ali da nutrição, que ninguém quer cheirar frango, né, o perfume natural da chapa ali, né, da comida, mas nem todo mundo tá pronto para ouvir que, o UAN é a área que mais emprega, 2, é a área que mais proporciona crescimento em relação à remuneração, né, querendo ou não que os nutricionistas clínicos, enfim, né, não possam ganhar milhares de dinheiros, mas é diferente quando a gente fala, né, dessa parte gerencial mesmo da UAN. E, querendo ou não, é muito mais desafiador, porque cada dia você tem um problema diferente. Então, quando você realmente se entrega para aquilo, vai buscar informação, você sai daquilo que você acha que você ia fazer, né? Eu vou ficar ali só pegando temperatura, coletando a amostra e falando para as pessoas fazerem isso ou aquilo, ou limparem isso ou aquilo. Não. A gente passa por uma parte onde a gente vai trabalhar com contratos, vai lidar com cliente, vai lidar com pessoas, vai lidar com custo, vai pensar num cardápio, que é muito mais do que só pensar em cor, em isso aqui eu gosto, isso aqui é gostoso. Não. Como é que isso vai ficar na minha linha de produção? Porque eu tenho que produzir 10 dietas diferentes. Execução, né? Operacional mesmo. Aquilo vai funcionar? O que eu tenho aqui de ferramenta? Eu já trabalhei com cozinha que eu tinha 2 fornos combinados. Eu trabalho numa hoje que eu tenho um pequeno, que nem é combinado. Então, saber ali, eu posso colocar uma coisa eu posso botar 3 preparações de forno? Não, eu tenho que mesclar. E você só aprende isso dando a cara a tapa. Então, assim, eu conheço pessoas, né, até da época da faculdade, que nunca serei nutricionista de UAN e hoje são super felizes sendo. Então, quando você se dá a oportunidade, né, de aprender onde você estiver, você certamente vai conseguir tirar alguma coisa daquilo mesmo que você não trabalhe na área. Então, eu acho que é importante, né, ter essa paciência, que às vezes é muito difícil, né, estou começando, né, então eu preciso aprender. Ter humildade para saber que a gente aprende com todo mundo, desde o ASG que trabalha na sua cozinha até o cozinheiro, e a gente tem que saber conversar, tem que saber ouvir quem faz para poder determinar algumas tarefas. Não que vai ser às vezes eu brinco, né? Tem coisa que é democracia, tem coisa que é rebecracia, porque eu não consigo, que assim, né? Tem situações, né, que ou vem de cima, ou que você sabe por experiência que não dá pra ser feito de outra... Já tive experiência e não vai acontecer, então vai ser do jeito que eu tô pedindo, porque sou eu que vou responder por isso. Então não é um autoritarismo, mas é uma questão que nem tudo dá pra você chamar todo mundo pra conversar. Mas alguns assuntos a gente consegue trazer equipe pra tentar construir, pelo menos pra ouvir, né? E tentar trazer e mesclar, porque a chance deles aderirem às mudanças que você precisa são muito maiores, e as equipes são muito resistentes, né? A síndrome de Gabriela atua, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, aqui foi sempre assim, não vai mudar. Então, às vezes, você mudar um utensílio da pessoa de lugar já causa um caos. A pessoa, às vezes, nem conseguir executar aquilo que ela precisa. Mas é uma resistência, né? Ela tá presa naquilo que ela acha que funciona. E aí, a gente tem que ter muito tato para fazer isso. E isso a gente adquire realmente, assim,
trabalhando com pessoas que são, né, próximas e que gostem de ensinar. Então acho que também é importante a gente como profissional ser generoso e ensinar, saber receber as pessoas. Tem muita gente que às vezes não sabe receber. Chega ou eu te encaro como um desafio, eu penso assim, eu já corri, agora eu sei que corra. Não, se eu posso te ajudar, vem cá, deixa eu te mostrar, aqui é legal fazer assim, mas óbvio que quem vai ser chamado também tem que estar preparado, né, pra ouvir. Né, querer aprender, né? Aberto, Exato, né? Porque às vezes vai achar assim, porque a pessoa tá querendo mandar em mim. Nem sempre é. Acho que tudo depende da forma como isso é tratado, da forma como a gente enxerga as coisas. Então, assim, ser generoso na hora de receber um colega, ou mesmo um funcionário, né? Ter esse cuidado ali para jogar a pessoa dentro da cozinha, que é o que muitas vezes acontece. Pega assim, toma, se vira. Porque eles entendem que, assim, a partir do momento que eu virei nutricionista, né? Peguei ali meu CRN, eu te contratei, você já tem que fazer todo o trabalho. Mas às vezes você veio de outro lugar que era feito de uma forma diferente. E aqui eu tenho que te direcionar. Então, assim, treinamento é uma coisa que nunca vai ser uma perda de tempo. Ter esse tempo de qualidade para introduzir bem uma pessoa vai, assim, né, não é garantia, mas vai te ajudar muito mais depois na fixação desse funcionário e na chance dele ficar. Então precisa desse direcionamento, né, que é bem importante. E ter, querendo ou não, paixão e assim, se incomodar com as coisas. A gente dentro da cozinha tem que ver uma coisa que não tá correta e aquilo ali tem que doer. Tem que olhar e, ai, nossa, às vezes eu não sei como que eu vou resolver aquilo agora, mas eu tenho que pensar, eu tenho que de alguma forma usar o que eu aprendi, né, ou pesquisar. Hoje a gente tá, né, com muitas ferramentas para auxiliar a gente nisso. E pensar numa forma de resolver aquele problema, porque aí sim a gente vai ter a valorização que a gente precisa. Porque, infelizmente, hoje as empresas contratam um nutricionista porque elas são obrigadas a ter um responsável técnico, né, ou profissional, porque a legislação exige de alguma forma. Mas não sei se a gente já demonstra a importância que o nosso trabalho tem, porque a gente entra para fazer o que todo mundo faz. E aí quando eu não mostro um além, não, peraí, tem isso aqui que eu sei fazer, tem isso, e você vai devagarzinho mostrando e ganhando o seu espaço e mostrando que o nutricionista é muito mais do que só um nome, mais uma pessoa para ele pagar. Que ele faz diferença, que ele tem visão, sai ali do básico e oferece um pouco mais. E aí a gente consegue lutar por melhoria de qualidade de trabalho, por remuneração, né, e por outras questões. Então tem que ter esse incômodo. Se pegou para fazer, faz bem feito. Olha ali, pega, né, a forma como você quer trabalhar, chega num lugar, não precisa chegar, né, de sola, criticando às vezes um colega que estava lá anteriormente, a gente não sabe, né, como é que estava aquela situação ali antes, né, eu sei, porque fulano fazia assim, não, tudo bem, eu não sou fulano, né, minha mãe sempre me disse que eu não sou todo mundo, então... Vamos tentar fazer diferente, né, porque às vezes pode dar mais certo, então a forma de conduzir isso... E eu falo que um dos meus lemas, assim, faça a diferença por onde você passar. Não seja só mais um, né? Não é porque alguém fez que você tem que fazer da mesma forma, né? Eu acho que o caminho é aí. Porque muito se questiona da valorização do nutricionista da alimentação coletiva, mas a pergunta que eu quero devolver, né? Será que o nutricionista se valoriza? Será que ele faz a diferença? Será que, né, o salário dele está sendo... pago, no sentido dele fazer o que foi proposto a ser feito, né? Que eu acho que tem os dois lados, tá, gente? Não tô falando que, né, é toda responsabilidade do profissional, nem toda responsabilidade da empresa. Mas eu acho que quando a gente se doa, quando a gente faz diferença, a gente mostra o nosso valor pro outro também, né? Com certeza. Eu acho que, né, como a gente fala do efeito borboleta, né? Não adianta uma pessoa só tentar. Eu acredito que quando o coletivo realmente, né, vai e demonstra, nossa, esses nutricionistas aqui são diferentes, né? A gente não tem algumas coisas que realmente estão acima da nossa capacidade, né, de conseguir mudar. Mas eu acho que devagarzinho a gente tem que ir batendo e demonstrando que não, dessa forma aqui eu não consigo fazer, eu não tenho ferramenta para chegar nisso, né? E entender que a gente trabalha com um espaço de trabalho que nem sempre vai ser perfeito. Né? A gente tem uma legislação incrível, maravilhosa, que nos diz tudo, né? Muito organizado, né? Tá até passando por revisão, enfim. Sim. E é tudo muito bom, né? Muito estruturado. Mas você chega ali na vida real e não vai encontrar aquele ambiente perfeito, com todos os fluxos, com todos os equipamentos, com tudo de mais moderno, com uma equipe super qualificada, maravilhosa.
E você vai ter que conseguir seguir aquelas diretrizes ali naquele ambiente que você tá. E é aí que entra a parte de pensar, estruturar, e aí que vai fazer a diferença. Em nenhum momento alguém conseguiu fazer. Mas aí, o que eu vou fazer pra mudar? Por isso que tem que doer e incomodar. Senão você vai começar a passar por cima daquilo, como todo mundo passou, e aí você vai ser só mais um que tá executando algo que, enquanto você deveria ser um líder, você tá só seguindo. São pequenos passos que a gente tem que fazer pra conseguir mudar. Então eu acredito muito que é possível, né? Antes eu tinha um problema muito grande, que eu sou megalomaníaca com coisas, né? Então eu quero, assim, fazer 1000 objetivos. E aí eu ficava muito frustrada depois que eu não conseguia fazer todas aquelas frentes. Eu queria mudar aqui, eu queria mudar a dieta, eu queria mudar geral, eu queria mudar o refeitório. E aí eu ficava perdida naquela bagunça toda, né? E aí eu aprendi que a gente tem que, né? Eu até pedi isso pra minha equipe essa semana, inclusive. Fiz uma reunião, né, com todos os nutricionistas de todas as frentes. Eu conversei, né, de algumas coisas que eu falei aqui sobre essa questão do incômodo e falei, olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos listar, cada um vai listar o que mais, assim, vocês consideram que tá problemático na área que vocês estão atuando. E aí nós vamos, né, juntar tudo isso, elencar por ordem de prioridade. E aí nós vamos montar o nosso cronograma aquela situação, qual que vai ser o nosso plano de ação e qual o tempo que a gente vai ter para resolver. E nós vamos eliminando. E vai ser coletivo, porque pode ter alguma coisa que você vai trazer que tem a ver com o meu trabalho, né? Que faz interface comigo. E aí eu falei, vai ser muita coisa, provavelmente, que a gente vai juntar de uma galera. Mas aí a gente cria esse tópico, né? E vê, nossa, isso aqui é muito gritante porque tem a ver com segurança alimentar. Então eu preciso mudar agora. E outras coisas, pode... alopra, vai uma ferramenta de qualidade para isso boa, né? A matriz Gucci. Sim. De gravidade, urgência e tendência. Exato. Que aí pronto, elenca aquilo ali com Essa base em critérios e a ideia é fazer isso e aí, até pra mostrar, motivar. E aplicar a teoria. Porque muitas vezes, eu não sei como aplicar a teoria na prática. Pronto, pega a ferramenta, elenca e você vai ter as suas prioridades, o que você vai resolver a pequeno, médio, longo prazo. Às vezes vai ser uma coisa muito simples, pontual, assim, né? Que assim, pode parecer, mas isso aqui é uma bobeira, mas não funciona. E aí você consegue resolver. E tem sempre alguém olhando pro seu trabalho, querendo ou não. Assim, alguém observando, identificando, né, que aquilo ali, igual, por exemplo, né, eu já tive a oportunidade de contratar estagiários para o UAN, que eu tive a oportunidade de oferecer estágio de clínica. Mas porque eu percebi que aquela pessoa, durante o estágio de clínica, tinha ali demonstrado interesses, né, e demonstrado uma aptidão, uma vontade de fazer, que me trouxe muito resultado. E hoje estão aí, né, em outros postos de trabalho, brilhando, né? São pessoas que, né, se tornaram mais seguras trabalhando, não falo nem por mim, por elas mesmas, né? Buscaram e estiveram ali e conseguiram, né? Então tem conseguido, assim, né, migrar para outros postos de trabalho, estão trabalhando ainda na área de nutrição e estão felizes fazendo outras coisas. Então é possível fazer a diferença. Mas aí tem que gastar tempo, né? Querendo fazer a diferença, perdendo um tempinho para dar uma estudada e pensar, né? Não vai receber pronto, não vai ter resposta pronta, gente. É tudo UAN, mas cada uma é de um jeito. Cada lugar que eu chego tem alguma particularidade, tem alguma questão específica que a gente vai ter que saber lidar, mas sempre dá pra mudar aquele ambiente ali que você tá. Deu pra perceber que a Rebeca é apaixonada no que faz, né? Rebeca, muito obrigada por compartilhar com a gente, né? Acredito que vai ser muito bacana para quem está assistindo. Então, em nome da Ideale, eu te agradeço. Muito obrigada. Agradeço pelo convite, né? Adoro participar de tudo que a Carmelita faz, né? E ela me chama com frequência para falar sobre algumas coisas que eu gosto. E eu espero realmente que tenha, né? Que toda a nossa conversa tenha servido, assim, para motivar, né? Para trazer um pouco de ilustração sobre a área. E qualquer coisa, tô sempre disponível, só chamar. Obrigada.